Oi, 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 gente linda, boa noite. O tema da live hoje é pornografia e a mulher, ok? Eu quero ver muita gente aqui comigo. Eu quero de verdade contribuir para que vocês tenham um entendimento melhor sobre esse tema que é tão curioso, não é? Vamos dizer assim. Gente, todo mundo me vendo direitinho? Olha só, vou só salvar, fixar aqui o nome da live rapidinho. Eu acho que é o contrário, né? A mulher e a pornografia. Aí, pronto. Agora eu quero fixar. Aí, fixado para quem chegar saber do que a gente está falando, porque isso é muito importante, né, gente? Tô muito feliz que vocês vieram. Bom, esse é um tema bastante discutido ainda. A pornografia ainda não é assim um tema tão natural, tão conversado nas rodas. Quem faz, quem frequenta, quem faz não, né? Quem frequenta normalmente não conta, prefere guardar segredo de que está frequentando, não é? Gente, isso, chama os amigos, vamos compartilhar, eu tô aqui esperando vocês. E a gente precisa, de alguma forma, conversar a respeito. Quem sofre muito com os efeitos da pornografia, e isso eu trago de consultório para vocês, é a mulher. É a mulher romântica, é a mulher que sonha com aquela vida bacana com o parceiro, com a família, é a mulher que tem sonhos sensuais, não é? Que vê nas revistas, que lê, né, nos livros, que vê nos filmes e ela quer repetir aquelas cenas maravilhosas com seu parceiro e muitas vezes ela não sabe que tem ali uma figura inserida no meio dos dois, que é a pornografia. Mas a pornografia é assim tão má? É assim tão destrutiva? Ela tem algum benefício? Ela só apresenta prejuízo para a pessoa ou para o casal? A gente vai falar sobre isso aqui hoje, tá, gente? Quem quiser, eu não sei se eu vou precisar fechar os comentários, eu espero que não, né? Mas quem quiser, pode ir deixando perguntas que depois eu vou tentar responder todas, tá? Então, olha só, a gente vai tentar apresentar aqui para vocês hoje. Mineiro fala a gente quando tá falando eu, né? Alguma coisa sobre a indústria pornográfica, né? Algumas estatísticas para vocês se situarem, né? A gente vai falar dos benefícios da pornografia, porque ela apresenta alguns, tá? A gente vai falar propriamente da mulher e da pornografia. A gente vai falar aqui dos malefícios da pornografia. Vamos falar das relações afetivas, amorosas e a pornografia no meio disso, né? E a gente vai, assim, tentar fazer uma abordagem simples, mas muito educativa, tá? Claro, a gente vai brincar e eu tô aqui para tudo. É um estudo que eu já faço há muitos anos, é uma pesquisa minha, né? Assim como é uma pesquisa minha o namoro virtual, que eu gosto muito de saber a respeito, de como as pessoas se comportam, e depois eu venho numa outra live falando disso, tá? Gente, pornografia, a estatística é altíssima, os dados são assim, altíssimos. A gente tem como campeão de frequentador da pornografia no mundo os Estados Unidos, tá? O Brasil, nessa brincadeira toda aí, né, depois dos Estados Unidos e antes do Brasil tem as Filipinas. Então, quer dizer, a gente ainda está depois das Filipinas, mas a gente está entre os 20 primeiros. Com essa pandemia, então,
a coisa não é brincadeira. Gente, a Pornhub, que é um site de pornografia gratuita, oferece também pacotes prêmios. Ela não tá me pagando para falar aqui não, tá? Mas é porque é a que tá mais em evidente na internet ultimamente, né? Ela registrou em 2020 quase 40 bilhões de acessos. Meu Deus. Para mim isso é um número astronômico, porque as pessoas têm vida além da pornografia, né? As pessoas têm família, as pessoas têm seus namorados, as pessoas têm seus maridos, não é? Suas namoradas, e vamos lá. Gente, isso tudo gratuitamente, e os pacotes, ontem eu estive passeando por lá, os pacotes são assim muito acessíveis. Você compra vídeos, você compra pacote de vídeos por $1,50, $2, né? Isso não dá R$10. Na televisão fechada a gente tem a clássica Sexy Hot, não é? Que cobra R$ 9,90 por mês para você ter conteúdo o mês inteiro. Você digita sua senha, claro. Eu espero que todos os papais e as mamães façam isso e deixem uma senha lá para que as crianças não tenham acesso, né? E você tem conteúdo pornográfico, sexual, assim, quase que de graça o mês inteiro, gente. Bom, olha só, existe aí uma questão muito importante para quem está aqui comigo, que eu falei agora. Usa, quer usar? Usa, né? Mas lembre-se de limitar o acesso se você tem menores em casa, menores que ainda precisam brincar de come-come, brincar de algum joguinho desses mais inocentes, brincar de boneca, brincar de caminhãozinho. Põe senha, gente, por favor, porque o conteúdo é muito explícito, né? E vai um pouco além do que a criança está precisando de educação sexual nesse momento. Educação sexual infantil é muito importante, mas não precisa chegar a nível ainda da proposta da pornografia, ok, gente? Porque eu tenho até um caso que é interessantíssimo para contar para vocês, né? Um caso de consultório de uma menina que veio para mim muito traumatizada, para falar a verdade, porque ela, na casa dela, o pai dela gostava muito de pornografia. A mãe não sabia que o pai assistia isso na internet, na televisão, né, de todas essas formas que eu falei aqui. E ela dava um azar danado, porque ela estava começando a brincar no computador, né? A mãe liberava o computador para ela, porque ela estava na escola, iniciando a vida dela escolar, né? Então ela precisava fazer umas pesquisas pequenininhas que fosse, imprimir alguma coisa para trabalhinho e tal. E aí ela acabava se deparando com um histórico de pesquisa do pai, né? E acabava entrando naquela coisa toda lá. E haviam vezes também que o pai deixava lá o Sexy Hot disponível, né? E a menina ia ver lá aqueles desenhos, aquelas coisas que ela gostava, né? Que criança gosta, e encontrava aquele sexo explícito. Durante muito tempo, ela teve medo de denunciar isso para a mãe, né? Ela tinha vergonha de falar do assunto, ela não sabia do que se tratava. E aí foi crescendo, em contato com as amiguinhas, com os coleguinhas do colégio e tudo, ela descobriu que era uma coisa além do tempo dela, mas ela teve que vir para o consultório. Ela ficou muito traumatizada mesmo, sabe? Não foi bacana. Então, gente, toma cuidado com isso. E a gente tocando nesse assunto aí das meninas, né? Eu fui procurar na televisão, na internet propriamente dito, na Netflix, algum documentário para aumentar esse cenário aqui para vocês, né? E eu encontrei lá um documentário que chama Hot Girls Wanted.
E é assim, ele é muito impressionante, porque essa indústria pornográfica, ela não tem limites assim de oferta de fetiche sexual. E o corpo da menina, da mulher nova, é um fetiche muito grande para os homens, para as mulheres, para todas as categorias, né? O corpo novo, ele é muito atraente. Aquele seio de menina, aquela pubis ainda muito novinha, aquela vagina muito nova, a pele muito lisinha. Gente, e nesse documentário, quem quiser anotar aí, né? Vou repetir o nome, que é Hot Girls Wanted, na Netflix. Mostra as meninas com 18 anos, eles garantem que elas têm 18 anos, não é? Buscando ali dois caminhos: fugir da relação com as famílias, que para elas é insuportável. E isso se passa na Flórida, isso se passa em Miami, né? E o grande sonho delas é o mercado pornográfico da Califórnia. E aí elas usam isso para fugir da relação com as famílias, que a gente sabe que nos Estados Unidos as famílias, elas têm vontade de ser mais do que realmente elas conseguem ser, não é? E aí elas fazem isso também na ilusão de ter uma independência econômica, né? E a proposta é que o corpo dela, que o que elas fazem é válido por 3 meses, que depois de 2, 3 meses, a indústria pornográfica, o pessoal que capta as imagens com elas, que produz, que vende, não querem elas mais, não. Então, a carreira curtíssima de 2, 3 meses. Teve um caso de uma menina que contou que ela conseguiu juntar $25 mil, mas toda despesa que ela tem para ficar bonita, atraente, isso para usar em 2, 3 meses, é por conta dela. Ela terminou a carreira dela de 3 meses com $2 mil na conta. Quer dizer, sofreu muito abuso, elas são praticamente violentadas, o sexo é de verdade, existe uma necessidade muito grande de que o sexo ali seja feito sem preservativo, sem proteção, muitas vezes com ejaculação dentro das meninas. Elas são obrigadas a fazerem testes para ver as DSTs, com frequência, não é? E elas são obrigadas a suportar coisas às vezes bizarras, tá? Mas isso vende muito. Você vê, se elas conseguem captar $25 mil em 2, 3 meses, imagina quanto quem produz isso não ganha. Mas a gente nem tá aqui para discutir isso não, tá, gente? Eu quero só mesmo trazer essas informações para quem não está por dentro delas, né? Gente, houve uma declaração da Pornhub de que em março desse ano, em um dia, teve um aumento de 11,8% de acessos no site deles, tá? Bom, mas tirando essas informações aí que são um pouco até interessantes e curiosas, né? Eu queria dizer para vocês um pouquinho sobre os benefícios da pornografia. Para o menino, né, para a menina que já está maiorzinho e que infelizmente não tem educação sexual na escola e não tem educação sexual através dos seus pais, e não estou aqui para julgar ninguém, apenas aconselho que os pais eduquem, que os pais não tenham vergonha de educar, não é? Na maneira deles, porque hoje os filhos já estão compreendendo que os pais fazem o melhor que eles podem, não é? Bom, é uma aula de anatomia maravilhosa em todos os sentidos. Num vídeo desses, o adolescente, a pessoa
que não é mais adolescente, mas que nunca teve acesso a esse tipo de informação, conhece todas as partes que estão envolvidas no sexo dos casais, no sexo das pessoas que se encontram. A pubis, a vagina, não é, a vulva, um clitóris, as formas de vulva, as magrinhas, as cheinhas, os clitóris maiores, os menores, os pênis tortos, o bumbum, os perínneos, os tipos de pelo, as cores, não é? As posições, não é? Que isso também é interessante saber como é que se faz, além da anatomia que eu estava falando, como é que a gente se posiciona dentro de um ato sexual. Então, quer dizer, isso acaba sendo um benefício, desde que o menino, a menina, né, o jovem, quem foi ali para aprender, não fique viciado ali, retido ali, achando que aquilo é vida real, né? Bom, quando um casal é totalmente afinado, aquele casal que vive bacana, que tem assim uma relação linda, né, de amizade, que tem muita afinidade, que tem um sexo também muito interessante, muito afinado, a pornografia ela vem para ajudar, para apimentar essa relação que já é legal. Então é um fator erotizador. Você tá junto ali com seu parceiro e aí você vê uma sacanagemzinha, não é? Como é diferente, às vezes mulher com mulher, às vezes como é que acontece entre os trans, às vezes como acontece com as pessoas de outras raças, e isso pode te despertar assim como você vê uma pintura, como você vê um filme, como você lê alguma coisa, não é? É interessante você saber, o ser humano gosta disso, de saber da vida dos outros e do diferente dele, né? E realmente as cenas são lindíssimas, tem cenas bastante violentas, né? Mas para quem gosta, tudo bem, mas tem cenas muito lindas, tanto de erotismo. Erotismo tem menos, tá, gente? É difícil. Eu lembro que uns tempos atrás a Sexy Hot ela apresentava umas propostas romântico-eróticas que duravam ainda um tempinho antes do pega geral. Mas tem, né? E realmente dá um tesão danado. Quem gosta, quem quer, quem tá junto com o casal, ou quem tá sozinho, né? Assim, mas quer levar isso para a relação, funciona, tá, gente? Então, a pornografia, ela tem outras vantagens, né? Ela ajuda a desmistificar, né, entre os casais ortodoxos, né, as atitudes sexuais mais ousadas. Muitas vezes a pessoa que não teve orientação sexual mais cedo, ou que foi proibida de ver, né, de estudar o básico, de ver às vezes numa revista, num livro, de saber das posições, né, de saber como funciona, ou então que aprendeu que é só aquele papai e mamãe acabou, que isso existe muito até hoje, viu? Eu preciso dizer isso para vocês. Então essas pessoas, através dessas propostas pornográficas, elas aprendem que a coisa pode ir além, né? Que elas podem inventar mais modas ali na hora do sexo delas, tá? Gente, o papel pedagógico da pornografia, né? Como é que eu vou dizer? Ele é uma coisa muito interessante, porque ele permite ali, naquele cenário, fazer com que a gente entenda, ele permite a gente entender que sexo e amor são duas coisas distintas, que você pode fazer sexo com amor, que é maravilhoso, que é, para mim, a proposta perfeita, não é? Mas que existe também um sexo satisfatório e ele não precisa deixar de ser um sexo limpo, respeitoso, um sexo onde você não vai adoecer, um sexo com karma muito pesado. Sexo entre parceiros desconhecidos
normalmente propõe troca de karmas que a gente desconhece, né? Mas a pornografia oferece essa possibilidade também, tá? Da gente entender que a gente pode fazer sexo com pessoas legais, que a gente elege, tá? Para ter prazer, para se satisfazer, sem que tenha amor, né? Então esses são assim alguns benefícios que a pornografia oferece e que eu acho que se a gente tiver discernimento, a gente pode aproveitar bastante dela, né? Bom, aí vem uma questão interessantíssima e que é o tema dessa live hoje, que é a mulher e a pornografia. Minutinho. A mulher, hoje em dia, tem muito mais facilidade de acessar a pornografia e no Brasil, eu tô falando de um número enorme, muitas mulheres no Brasil acessam a pornografia do que tempos atrás. Mas eu sei disso porque eu trabalho com isso, porque eu recebo essas mulheres no meu consultório. Muitas mulheres têm verdadeiro pavor, aversão, nojo, vergonha, tabus de todas as maneiras relacionados à proposta pornográfica. Muitas estão vendo porque curtem, muitas estão vendo para entender o que os seus parceiros veem ali e por que eles gostam tantos. Muitas estão vendo por uma questão de referencial. Elas não têm um referencial próprio delas, com o sexo que elas fazem, e elas estão indo ali se inspirar. Isso tem um lado bom, como a gente acabou de falar agora há pouco, mas tem um lado muito nocivo também, porque as mulheres elas querem se equiparar àquelas atrizes ali do filme pornô. Gente, olha só, elas lutam contra um gigante, é um cachorro grande, que elas compram uma briga com ele para manter um parceiro acostumado à pornografia interessado nelas. Gente, é muito sofrimento. A mulherada está desesperada competindo com as atrizes pornô para que os seus parceiros estejam ali interessados nelas, tá? Mas sofrendo, tá? A mulher não encontra maneira de estimular um parceiro que é acostumado com a pornografia. Olha o que acontece. Esse parceiro, eu tô falando da mulher porque é o público que eu recebo mais no consultório. Esse parceiro que frequenta a pornografia, ele fica um pouco que viciado. O que acontece com a pessoa que se vicia numa droga, no cigarro, na bebida alcoólica, no jogo, em qualquer coisa? Cada vez essa pessoa precisa de estímulos maiores para se satisfazer. Não é verdade? Então a pessoa que está ali na pornografia, ela está acostumada a ver cenas que passam por minuto, por segundo, troca de posições, de casal, outra mulher com esse homem, numa frequência assim frenética. Como é que a mulher dele vai ser estimulante para ele sensorialmente ou visualmente quando ele já tomou a dose maior? Quando ele já foi além, quando ele já tomou tudo. É uma luta descomunal para a mulher
que tem um parceiro acostumado a assistir pornografia. Então, o que acontece, gente? E que é assim, além disso, as mulheres estão sofrendo muito também, porque elas não entendem, elas se desequilibram num seguinte aspecto. Elas não entendem que aquela plástica toda que elas veem ali, elas às vezes não conhecem um Photoshop, como é que as imagens podem ser trabalhadas, editadas, né? Então havia ali as cirurgias que aquelas mulheres fazem, às vezes de acrescentar tamanho de seio, de bunda, de vulva, as lipoaspirações, as mutilações, porque elas passam, e aquelas mulheres ficam também sem referencial de corpo, gente. Isso aí é triste demais. Elas não sabem, por exemplo, a maioria das mulheres não sabem, por exemplo, que aquelas modelos que estão ali para suportar aquilo tudo que acontece ali, que elas se drogam, que elas não estão ali de cara, que elas estão ali chapadas. A gente vê nos olhinhos delas. Muitas, não estou falando que são todas, mas muitas delas não estão ali fazendo, passando, aguentando. Então a mulher fala, eu tenho que aguentar um sexo anal desse, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer um boquete desse, eu tenho que engolir o pênis dele todo. Olha lá, a mulher faz, ele tá vendo isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que engolir. A hora que ele goza, a mulher engole. Eu tenho que aguentar um homem na frente, um homem atrás, se ele quiser fazer uma homenagem. Olha só que muitas vezes ela não sabe que muitas vezes aquelas atrizes estão ali drogadas para fazerem aquele trabalho, para receberem aquele dinheiro depois, e elas suportam tudo aquilo que acontece ali, tá? Gente, olha só, eu tenho até uma história para contar para vocês. Eu tive uma cliente no consultório que ela tinha um problema muito sério com o parceiro dela. Essas histórias que eu conto aqui para vocês são todas autorizadas, tá? Então, assim, também não tem como, né, vocês saberem, porque já tratei milhares de mulheres por aí e às vezes existem 2, 3, 20 casos parecidos, né? E realmente é muito triste, amiga. É um comentário que chegou aqui. E tinha um caso de uma mulher que ela vivia assim uma relação, ela era muito apaixonada pelo parceiro dela, sabe? E ela não entendia, desde o início ela não entendia. Ela viu no início que ele gostava de pornografia, ele tinha uma coleção enorme de revistas de mulher pelada em casa, ele tinha uma coleção enorme naquela época que ela me contou, era VHS que usava, né, de filmes pornográficos em casa. E ela falou, gente, mas você gosta disso? Não, isso aí eu guardo aqui, isso é dos meus amigos lá do meu trabalho, eu guardo aqui. Por quê? Porque eu sou solteiro, eu sou livre, né? Agora que eu tô começando a te namorar. E a maioria desses meus amigos, eles gostam, mas eles não podem levar para casa, porque as mulheres deles não aceitam, né? Bom, só mais tarde que ela somou 1 mais 1, 2 mais 2, né? E ela descobriu muito mais tarde que ele era, assim, completamente viciado em pornografia. Mas o que acontecia com os dois? Eles iam transar, né? E desde o começo ela achava aquilo muito estranho. Às vezes tudo rolava bem, tudo funcionava bem, eles tinham sexo inteiro, com preliminares, aquilo tudo, mas na hora da penetração, né, ele broxava, ele não segurava a ereção durante o coito, né, durante a transa. E ela foi ficando impressionada com aquilo, porque o sexo deles era basicamente de preliminares, tá? Ela dizia que era ótimo, que era uma delícia, que
que ele fazia muita carícia nela, que ela tinha muito prazer, mas ela era uma mulher diferente das mulheres, da maioria das mulheres, porque a maioria das mulheres não gosta muito da penetração, não. A maioria das mulheres preferem as carícias, né? O sexo oral, a masturbação em conjunto, aquela coisa ali por fora, que realmente é onde está o órgão do prazer, tá? Mas essa minha cliente gostava muito de um sexo total, com penetração, e ela não tinha limites. Bom, ela viveu muitos anos com essa angústia, né? E ela veio me procurar, inclusive, para aprender pompoarismo, porque ela queria resolver nela o que fazia com que aquele homem dela perdesse a ereção toda vez que penetrava ela. Bom, o que acontecia? Que era muito mais fácil para ele, e tinha outra coisa que acontecia. Ele demorava muito para ter orgasmo, era muito difícil. Diz ela que suava no sexo oral, suava na masturbação nele, nas carícias, nas massagens, e aquele homem demorava para ter um orgasmo, né? Então assim, mas com ela ele caprichava. Então assim, se não fosse para penetrar, ele caprichava com ela. E ela foi ficando, era ótimo, tinha muito prazer, mas aquilo foi deixando ela muito preocupada, curiosa, né? Então ela foi buscar de tudo. Aprendeu o pompoarismo comigo, mas não resolveu não, né? E aí só mais tarde a gente descobriu, né, juntas, investigando, que era a pornografia. Gente, se vocês estão gostando dessa live, olha, tem até uma perguntinha aqui que depois eu vou abrir. Se vocês estão gostando do tema da live, se estão gostando do conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês, chama os amigos, chama as amigas, porque a gente ainda tem bastante para falar e eu ainda vou receber muita pergunta e eu ainda vou responder muita pergunta aqui, tá? Então, olha, aperta essa setinha que tá aí perto da caixinha de comentários e chama os amigos, tá? Pra participar dessa live com a gente, tá joia? Tô aqui esperando vocês comparecerem, os amigos comparecerem, tá? Deixa eu só ver essa perguntinha aqui, porque às vezes é alguma coisa que cabe no tema que eu tô abordando. Muito interessante, né? E cabe, tá? Que eu vou contar para vocês o fim da história e o que aconteceu. Bom, então, investigando, a gente descobriu que era um vício em pornografia, tá? Aí ela começou a ficar mais ligada, ir para o lugar onde ele ficava à noite, quando ele não ia se deitar com ela, a olhar o histórico do computador dele, e ela constatou de fato que era pornografia. Começou a chegar em casa numas horas que ela não chegava do trabalho e encontrava ele no meio da brincadeira ali, assistindo, se masturbando. Quer dizer, de noite não tinha homem com ereção para ela, porque ele já estava ultra satisfeito e ela realmente não representava estímulo nenhum para ele. Bom, os dois vieram para terapia, ela conseguiu, ela conversou com ele e os dois vieram para o consultório, não é? Com o trabalho que eu faço com casais. E ele admitiu, ele realmente amava muito aquela mulher, ele queria continuar com ela, não é? E ele se submeteu à terapia, tá? Nós fizemos o que a minha querida me perguntou aqui. Nós fizemos uma proposta dele deixar a pornografia, dele parar, dele fazer um só por hoje, né? Como faz no AA. Não, hoje, até tal hora, eu não vou assistir. Eu não vou assistir no trabalho. Eu vou me deitar junto com a minha mulher e eu não vou lá pro quartinho dos fundos
falar que eu tenho que atualizar umas planilhas e ficar assistindo pornografia. E assim ele foi tentando e ele foi ficando muito nervoso. Realmente aconteceu o que essa linda me perguntou aqui. Se isso pode provocar uma crise de abstinência. Pode, e eu já vi isso de perto. Eu precisei encaminhar esse homem para um psiquiatra, tá? Para que a gente medicasse, não é? Para que o psiquiatra medicasse, para que ele suportasse mais tempo. Porque essa minha cliente, definitivamente, ela não aceitava mais o casamento com aquelas limitações dentro da vida sexual deles. Era uma família linda, abastada, já tinham feito muitas conquistas, com filhos maravilhosos, mas a minha cliente tinha amadurecido também. Ela já entendia disso tudo e ela entendia que o amor dela não precisava estar vinculado a esse limite que ele impunha pelo vício que ele tinha, né? Então, ele foi medicado, a ansiedade foi controlada, né? Ele teve também um processo depressivo que não foi fácil. E eu posso contar para vocês, o casal venceu, tá? Ele gosta da pornografia, tá? E eles têm um esquema, eles montaram os dois juntos com o que eles tinham de amor, né? Um esqueminha para que de vez em quando eles assistissem uns pornôs juntinhos ali, né? Ela também, ela não tinha preconceito não. Olha só que interessante. A mulher gostava, ela gostava inclusive de ver vídeo pornô de mulher com mulher. Ela ficava doida, diz ela que dava um tesão doido nela. E gostava de ver os convencionais também, de homem e mulher, né, transando. Mas ele não aceitava assistir com ela. Olha que interessante. Ele só gostava de assistir sozinho. Bom, mas aí ela se refez, eu tô muito feliz, é um casal que eu admiro muito, né? E eu tive essa felicidade nessa reconstrução dessa relação, né, gente? Bom, os malefícios da pornografia, né? Que a gente não pode fugir. Infelizmente, ela tá aí. Agora, tem um comentário muito importante que eu quero fazer aqui com vocês, tá? Ah, porque ele gosta de prostitutas. Só tem prostituta porque tem quem quer. Ele tá usando droga, eu não tô aguentando mais, ela tá usando droga, ela tá bebendo muito. Só tem tráfico de droga, só tem droga porque tem quem quer. Ah, porque ele não sai da pornografia, eu não aguento mais, tá viciado, só quer saber disso. Só existe essa indústria monstruosa da pornografia porque tem quem quer. Existe uma demanda. Existe a demanda, o pessoal cria o produto, não é? Então, assim, a gente não pode culpar quem produz. Então, a gente não pode, por exemplo, culpar a amante do marido, né? Porque se tem a amante, foi porque o marido quis a amante e foi buscar a amante. Então, meninas, cuidado, não é? Sejam vocês antes de serem para os seus companheiros. Vocês homens que estão aqui comigo, tô adorando saber que tem esses meninos todos aqui comigo. Se a sua mulher está preferindo outros encontros, outras atividades, não vão atrás das outras coisas que elas estão buscando, né? Porque aquelas coisas existem e estão ali para atender o que ela foi buscar. Então resolvam entre vocês, tá ok? No máximo, uma terapeuta no meio que é para ajudar, né? Bom, gente, os malefícios da pornografia, a gente até que já falou bastante, mas não custa lembrar, né? É viciante, sim.
Precisa de mais estímulos a pessoa que frequenta para poder viver uma relação conjugal. É muito, muito, muito difícil, tá? Tem que tomar cuidado. Atrapalha muito. A pessoa que convive com um consumidor de pornografia é condenada a passar com um sexo que sobra para ela. Isso é muito triste, tá, gente? Bom, quem não compartilha, é claro, né? A gente já falou isso tudo aqui. Uma relação conjugal dificilmente vai vencer como a desse casal aí que venceu. Eu já vi muitos não suportarem, tá? Muitos que não aguentaram, tá? Gente, eu trouxe aqui uma nota de uma psicóloga, de uma terapeuta sexual que eu admiro muito, que é a Carla Secarello, né? Ela tá na mídia falando para vocês. Ela fundou uma associação, que é a Associação Brasileira de Sexualidade, e a Carla falou pra gente assim, que raramente o estímulo oferecido pela pornografia é igual ao que se tem na realidade, o que pode passar a impressão de que o casal tem uma vida sexual muito desmotivante. Só para fechar o que eu já vinha falando, que eu gosto de citar pessoas, esses pesquisadores mais sérios, né? E ela eu considero, tá? Olha, vocês sabiam que muitas pessoas perdem os seus empregos por utilizarem os recursos da empresa onde eles trabalham, os recursos tecnológicos, para assistir pornografia? E vocês sabiam que os RHs, eles estão fazendo assim, dando uma batida, uma blitz na máquina do pessoal, e aí quando encontra lá no histórico, ó, rua, não fica não, eu acho que não tem nem advertência, para falar a verdade, tá? Gente, então as relações e a pornografia, né, que isso também não foge, né, o que a gente já estava falando aqui, tá? Vocês acham de verdade que precisa, embora eu tenha falado isso nos benefícios, né, que a pornografia pode ajudar a estimular um pouquinho, mas vocês acham de verdade, quem já assistiu filme pornô, quem está acostumado com a pornografia, o que se vê ali, além das bizarrices, para quem não é do grupo, para quem não é homossexual, não é? Para quem nunca assistiu uma cena entre homossexuais, tirando essas curiosidades, não é, que a gente quer conhecer porque a gente não faz, né? E a gente quer saber como eles fazem. Os casais convencionais, homem e mulher, vocês acham que tem alguma novidade, que eles fazem alguma coisa além do que a gente faz em casa, em cima da cama da gente, sem ser ator de pornografia? Chegou, beijou, um chupou um, o outro chupou o outro, fez por baixo, fez por cima, fez de lado, ensaiou um sexozinho anal. A mulher não gozou, para variar, né? Fingiu. Não são todas não, né, gente? O homem teve que mostrar que gozou, né? Ali naquele filme. Mas nos filmes as mulheres não gozam. A maioria delas não gozam, tá? Elas fingem, elas representam que estão gozando. E os homens, eles são obrigados a terem um orgasmo com ejaculação. Tá, mas na casa da gente, tem alguma coisa diferente desse ritual que eu falei aqui? Chegou, beijou, abraçou, passou a mão, chupou o outro, subiu por cima, pro lado. É a mesma coisa que tá ali. Tirando, né, essas diferenças, é sempre a mesma coisa, tá? Bom, eu tenho um outro caso para contar para vocês que é muito interessante. Por quê? Porque a pornografia, ela tá sendo frequentada por todas as faixas etárias, tá? Por todos os grupos de pessoas. Todo mundo
ainda, mas vou te falar, enjoa, tá? Mas todo mundo ainda dá uma passadinha lá para ver. Porque o site hoje em dia é seguro, tá? A não ser que você abra muita pop-up, muita coisa assim sinistra, normalmente você não contamina o seu computador, então as pessoas entram e olham, dão uma passada de olho mesmo, tá? Mas eu tenho uma outra historinha para contar para vocês que também é muito interessante. Porque os homens mais velhos, os homens acima dos 50 anos, os homens de 60, de 70 anos, de 80, que tem saúde, não é? Eles estão tomando Viagra, eles estão tomando as pílulazinhas do prazer, as pílulazinhas da ereção. E muitas vezes as mulheres que têm preconceito contra o pompoarismo, contra as instruções relacionadas à vida sexual delas, contra toda a educação que vai em favor da saúde sexual delas, deixam esses maridos sozinhos, né? Ou eles vão buscar mulheres mais calientes que estão disponíveis, muitas vezes nem são prostitutas, né? Mas são mulheres que já não têm mais os seus parceiros, né? E muitas vezes, hoje em dia, na maioria das vezes, elas estão na sala, no sofá, essas senhoras que não querem dar mais de jeito nenhum, que arranjam 1 milhão de desculpas e eles estão lá tomando as pílulazinhas, né? E elas arranjam 1 milhão de desculpas para não fazerem sexo mais e estão lá vendo novela, ou estão no telefone falando da vida dos outros, fofocando, ou falando de coisa triste, ou tomando conta de filho que já foi ter a própria vida, né? Ou justificando isso tudo porque está na menopausa, porque está ressecada. Às vezes ela já não gosta mesmo mais daquele homem há muito tempo, mas não quer libertar, quer manter aquela união até que a morte os separe. E aí eu fiquei sabendo, né? Foi até um caso bem sério, né? E quem veio me trazer esse caso foi a filha, tá? O senhor ficava no computador, o senhor não, o homem, né? Ficava no computador, já tinha os seus 70 anos, com o som do computador desligado num cantinho lá da sala, e ele falava, não gosto de novela não, e ela ficava de lá, olha o que ela falou aqui na televisão, aqui, nossa filha tá falando isso aqui no WhatsApp, ele, que legal, manda um beijo pra ela, mas ele estava com o computador assim na frente dele, né, e ela estava lá no sofá da sala, vendo aquelas coisas que ela gosta, né, e ele depois tinha que se masturbar, né? Então ele não podia ficar em ambiente separado dela, né? O casal, eles tinham que ficar ali na sala, né? E aí essa senhora começou a encontrar vestígios, né, da masturbação dele nas roupas, e depois ela começou a ir atrás dele, onde ele ia, no banheiro, quer dizer, devia ser muito angustiante para ele também. E começou a ouvir, não é, os sons das sensações que ele tinha, não é, com a masturbação. E foi assim, quando a filha me procurou, para falar a verdade, ela me procurou para que eu ajudasse a mãe a se reintegrar, a voltar a ser um casal, né, ela e o pai, né. E aí a mãe provocou um escândalo, chamou os filhos e disse que descobriu tudo e que ouvia o que o pai fazia e que descobriu que o filho olhava pornografia, não é? E, é verdade, meu amigo, vou deixar isso aqui para eu lembrar, isso é muito bacana. E aí ela fez um escândalo primeiro, né? E contou para os filhos, e foi muito bacana, porque os filhos foram em favor do pai. E os filhos falaram para ela, mamãe, você precisa de tratamento. Você é uma mulher ainda jovem, ela tinha 67 anos, 66 anos na época, e você precisa se tratar, você precisa entender
né, que o meu pai é um homem e gosta de sexo ainda, e ele tá aqui dentro de casa com você, buscando estímulo, buscando se satisfazer lá no banheiro, no cantinho dele, né? Ou então você precisa libertar meu pai de você, né? Não, porque a gente tá junto há 50 anos, não é possível uma vida inteira. E com muito custo, né, ela veio para o consultório. E o consultório realmente funciona nesses casos quando a mulher abre a cabeça, né? Nenhum terapeuta funciona quando a pessoa não quer a terapia, quando a pessoa não está entendendo que aquela terapia possa fazer bem para ela. E ela veio para o consultório e depois de muita conversa, ela começou a entender que ela ainda era uma mulher com atrativos, que ele gostava dela, ele procurava por ela, ele acariciava ela e ela tirava, dizia que não, que não, que não. E ele ali todo estimulado, né, querendo. E aí ela não queria perder aquele casamento. Ela confessou para mim que gostava dele sim, que não existia hipótese dela não gostar dele mais, mas ela sentia incômodo, ela sentia dor, ela tinha o canal vaginal ressecado, ela não sabia o que fazer, né? E a gente resolveu isso, graças a Deus, no consultório com o pompoarismo, e aí o casalzinho seguiu, né? Ela era um pouco acanhada, assim, por causa da idade, ele não quis conversar, mas a filha, né, me deu notícias de que eles estavam mais carinhosos, que eles estavam mais juntos, então que ela estava achando que papai e mamãe estavam se entendendo, porque já via os dois de mãozinha dada, às vezes pegavam um dando um sorrisinho pro outro, piscando um olhinho, e eu acho que com o que a gente fez, com o trabalho que a gente fez, né, a gente conseguiu trazer a lubrificação de volta, o desejo de volta. Ela lidava já com quadro de continência urinária, mas essa live não é para isso agora, né? Então a gente conseguiu trazer saúde sexual para essa mulher, tá? E para esse casal, graças a Deus. Eu tenho um amigo muito querido que está aqui comigo, que é o Mukto, e ele estava falando assim para mim. Ele é um terapeuta tântrico, tá? Maravilhoso, que eu indico muito. E ele estava falando aqui assim para mim: Jussara, homens nessa situação podem procurar a terapia tântrica. Bom, se você é homem, está vivendo aqui essa situação, não realmente, a terapia tântrica pode te ajudar muito, tá? Aí você vem falar com a gente. Se você tá vendo esse terapeuta aí, fala com ele. Se você não tá vendo, fala comigo que eu te indico para ele, tá bom? Bom, pessoal, se vocês têm mais perguntas para me fazer, se vocês querem saber mais sobre a pornografia, dos efeitos benéficos dela, dos efeitos maléficos dela, vocês podem ir me deixando aqui perguntas e eu vou respondendo para vocês, tá bom? Deixa eu só ver aqui o pessoal. Ah, obrigada, viu? Tô muito feliz também admiro muito seu trabalho. Tô bem satisfeita de estar aqui hoje falando para esse meu público querido, né? Vamos ver se tem mais alguma aqui. Ah, se pornografia é traição. Ai. Olha, eu acho assim que não é uma infidelidade conjugal, tá bom? Eu não acho que você tá traindo nesse sentido, não. Eu acho que é uma traição à confiança do outro, que é subestimar a capacidade do outro, não é? De estar ali junto com você. Que eu não acho que é infidelidade, não, tá bem? Se isso responde à sua pergunta, né? Vamos ver aqui mais uma. Não, ela me perguntou aqui se o homem toma Viagra para assistir pornografia e se masturbar. Que eu saiba, não. Eu acho que a maioria já fica estimulado com o visual, em ver o que está acontecendo
ali, né, naquelas cenas, tá bom? Então, acho que não conheço caso assim de homem que tome Viagra para assistir pornografia e se masturbar, não. Normalmente, eu sei que os homens tomam as pílulas, né, do sexo para terem ereção. Aliás, meninas, vou falar disso aqui com vocês. Para terem ereção para suas parceiras, né, para quem eles querem agradar com a penetração, para quem eles querem dar prazer com a penetração, né? Então, meninas, se vocês descobrirem que o seu parceiro está aí com dificuldade de ereção, primeiro vocês têm que investigar o porquê, né? Lembra do caso que eu contei que a dificuldade era porque ele estava viciado em pornografia. Mas se não for esse o caso, se for por alguma patologia, se for pela idade, não existem vários motivos, viu? Se é porque a relação tá morninha mesmo, vocês são super afinados, mas a relação tá morna e ele sentiu necessidade de, não foi ver pornografia, não foi procurar a menina de programa para poder, né, ter mais estímulos e tudo. Ele tá ali com você e ele tá tomando uma pílula dessa, não se sinta ofendida, não, sabe? Se sinta vangloriada, porque ele quer estar ali com você, sabe? E essas pílulas existem para isso, viu? Elas, como tudo na vida, né? Existe o lado bom e o lado ruim, tá? O lado bom é esse. Olha que bacana. Eu compraria essas pílulas para o meu parceiro, se fosse o caso, né? Vamos ver mais alguma coisa aqui de pergunta. Ai, gente, quanta gente bacana. Quer ver? Aqui. Tem uma pergunta aqui que eu acho que não é pertinente para a live, que é sobre o sexo anal que é feito na pornografia, né? Como é que elas suportam? Eu até já falei isso, né? Que eu né, tenho estudos de que essas atrizes suportam, às vezes, aquele sexo anal, primeiro porque elas já são muito acostumadas, né? E depois porque elas realmente se entorpecem de alguma forma, não é? Para suportar determinadas coisas que acontecem ali. Bom, gente, lembrando, né, que eu tô aqui agora sempre com vocês. Eu tenho programada já mais 3 lives aqui para frente. Olha que bacana. Semana que vem eu vou estar conversando com a fisioterapeuta pélvica Gisele Oliveira e a gente vai estar falando de câncer de mama e sexualidade. Olha só que proposta. Na outra quinta, eu acho que é o contrário, mas eu vou deixar um banner para vocês no meu feed. Eu vou estar conversando com a cirurgiã plástica Leonora Mansur e a gente vai estar falando de sexualidade, saúde íntima, sobre a estética dessa região da mulher. Olha, que o bacana, e a Lelê também concorda comigo, é você gostar de você como você é. Mas se realmente você não passa bem com isso, existem muitos recursos hoje em dia para você se sentir melhor, né? E no dia 10 de junho, é isso, olha, dia 27 eu estou conversando com a Leonora, dia 3 de junho eu estou conversando com a Gisele Oliveira sobre o câncer de mama e a sexualidade, e no dia 10 de junho eu vou conversar com a Carol, eu não sei falar o nome dela, é um nome árabe, Zen, é uma coisa assim, eu vou deixar para vocês num banner, sobre a dança do ventre e a sexualidade feminina, tá? Então, gente, muito obrigada, tá? Tô muito feliz de ter trazido esse conteúdo aqui hoje para vocês. Quem não quis deixar perguntas aqui, peraí que eu acho que tem outra, só um minutinho. Olha, bacana, podia fazer uma live sobre prostituição, seria muito interessante. Quero contar para vocês, inclusive, que
que esse tema, prostituição, foi que me motivou a todo estudo, a toda busca, toda pesquisa, e ao que eu sou hoje, né, o trabalho que eu realizo. Então, desde pequenininha, quando eu entrei para a faculdade, pequenininha assim eu sou, né, mas desde moça, quando eu entrei para a faculdade, o meu interesse, a minha pesquisa foi sobre a vida das prostitutas. Bacana, vou fazer essa live, vou ver se eu consigo, inclusive, incrementar ela com alguma convidada, tá? É isso aí. Gente, muito obrigada. Estou muito feliz de ter falado aqui para vocês hoje novamente. Aguardo mais perguntas no meu direct. Beijo!